Olá, eu sou a Elza Caldeira e estamos iniciando agora mais uma edição do Segunda Sindical, o podcast do Coletivo de Sindicatos de Londrina e do Portal Verdade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios um amigo e presidente do Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina, Fábio Molim. Fábio, muito obrigado pela sua presença, é uma honra receber você aqui. Até que enfim você veio, né? Pois é, estava esperando o convite. Eu que agradeço, Elza, poder estar aqui conversando com você, com os nossos internautas, né? E poder falar um pouco do sindicato, da nossa luta, né? De tanto tempo aqui dentro do Sindiserve. Muito legal. Registrando também a presença da Priscila, assessora de imprensa do Fábio. Ela está aqui no estúdio com a gente. Obrigado pela presença Meu também. carrapato, onde eu vou, ela tá junto comigo. Que seria, né, dos sindicalistas, né, pessoal, se não fossem as assessoras, os assessores de imprensa, né? É verdade. Mas vamos lá, meu querido. Vamos, fala um pouco para nós da sua história, conta pra gente como é que você chegou até o Sindiserve, né? Como que é essa trajetória sua? Pois é uma trajetória de 11 anos. Na verdade, nós viemos para o sindicato a convite do Marcelo Urbanejo, nosso antigo presidente, que faleceu vítima do Covid. E eu tenho uma história dentro da prefeitura já de 23 anos, Elza. Então, eu sou da área da saúde, né? Sou técnico de enfermagem, entrei na prefeitura, né, como técnico de enfermagem. Hoje estou lotado na vigilância sanitária e desde 2012, então, estamos à frente, junto com o Marcelo, do Sindiserve. Nesse período todo, né, de trabalho dentro da prefeitura, além do trabalho da prefeitura, também trabalhei em vários hospitais aqui da região, da cidade, fui instrumentador cirúrgico, fiz vários trabalhos na área da saúde e me apaixonei, né, pelo direito, fui fazer direito daí nesse meio tempo e me especializei em direito do Estado, né, que é um direito que a gente trabalha mais na área pública. E aí então veio esse convite do Marcelo para compor lá com ele em 2012 um novo grupo lá dentro do Sindiserve. E desde então a gente vem desempenhando esse trabalho dentro do sindicato. Né? Não é um trabalho fácil, estava como vice-presidente, né, quando a sua morte ocorreu. Então, eu assumi lá em 2021 com a morte, né, do nosso querido Marcelo e desde então viemos trabalhando aqui pela luta do trabalhador, trabalhando pelo servidor, trabalhando pelo sindicato para sempre buscar, né, uma melhor qualidade no trabalho, um melhor remuneração para o nosso trabalhador e realmente um reconhecimento, né, frente à sociedade, que é, acho que, o papel mais importante, uma das lutas maiores que nós temos, que é justamente levar para a sociedade a importância do servidor público, a importância desse trabalhador concursado dentro do serviço público. Que maravilha. A gente sabe que o Sindiserve tem uma história, né? Foi criado em 1989, 35 anos de história aqui em Londrina, 11 de março de 1989. A Priscila nos passou as informações aqui. E Exato. durante esse período todo foram muitos movimentos, né? Tá certo que era o outro presidente, né? O Sim, Marcelo, mas a gente sabe que teve muitas greves, muita muitas luta. greves, Vocês muita. pegaram administrações bem difíceis também. Não, com certeza. O movimento sindical naquele período, após a Constituição, né, de 88, então começou a surgir, né, esse direito do serviço público poder também se organizar no formato sindical, porque antes eram impedidos, né, nós não tínhamos esse direito. E aí, então, várias lutas, vários movimentos, vários avanços, né, para a categoria, que hoje é uma das maiores categorias, né, aqui, por exemplo, no município de Londrina, a Prefeitura de Londrina é a maior empresa, né, que nós temos hoje aqui em Londrina. Nós somos hoje mais de 10 mil servidores, né, hoje dentro do serviço público, né, que vai desde lá do pessoal da Endemias, né, o pessoal da Secretaria de Obras, até os cargos maiores aí que nós temos
são mais de 20, 30 profissões dentro da prefeitura. Então, assim, é um desafio, né, estar à frente, substituir uma pessoa como o Marcelo, substituir também, dar continuidade a todo o trabalho que foi feito desde aí de 89, de várias pessoas que passaram à frente do sindicato. Então, realmente é um desafio que a gente está com bastante ânimo, com bastante vontade, né, para realmente trazer esse melhor entendimento para a população e a melhor qualidade aqui para o serviço público de Londrina. Muito bem. Eu sei que vocês fazem parte do coletivo de sindicatos, são parceiros nossos também aqui do Portal Verdade. Tudo isso é muito importante para nós e por isso mais honra ainda a gente sente de ter você por aqui, né? Mas a gente sabe que existe uma diferença também entre o sindicato privado e um sindicato municipal, né? Dá para você falar um pouquinho disso? As pessoas, quando olham de fora, né, se imagina que um sindicato ele trabalha todos no mesmo formato, né? As pautas, às vezes, são realmente pautas parecidas, né? Todo mundo busca aí sempre uma melhoria do seu local de trabalho, da remuneração, porém o formato que é feito, né, as negociações, elas são diferentes. Quando a gente vai para a iniciativa privada, o que a gente observa é que existem lá os acordos coletivos entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. E esse acordo ele é construído a várias mãos, existem, né, vários formatos de você fazer. Dentro do serviço público, não. Dentro do serviço público, você tem que negociar com quem? Com o gestor, seja ele municipal, estadual ou federal. E essa negociação, ela não tem esse amparo do acordo coletivo, né? Nós não temos esse direito ainda de fazer o acordo coletivo e todas as negociações serem escritas lá. Então, como que nós fazemos? Por lei, né? Então, o sindicato, junto com o gestor, quando deliberado uma pauta importante, por exemplo, a nossa recomposição salarial, tem que ter uma autorização legislativa para isso que isso ocorra. Se a gente buscar um outro ganho dentro para a categoria, vamos criar, como nós temos lá, o auxílio alimentação ou algum outro tipo de benefício para o trabalhador. Tudo isso tem que ser por lei. E aí você tem que fazer todo o trabalho político também. Né? E é essa a diferença maior que nós temos hoje, então, dentro do sindicalismo, da iniciativa privada, para o sindicalismo que é da parte do servidor. Então, esse trabalho político ele é muito importante. Né? E aí, como você colocou, dentro do coletivo sindicatos, aqui no portal, é importante a gente ter essas oportunidades de levar isso para as pessoas, porque às vezes o servidor mesmo, ele não tem muito esse conhecimento, né? Ele acha que a negociação, por exemplo, veio uma lei federal, por exemplo, agora do piso da enfermagem, né? A lei determinou lá que seja implantado tal. Na iniciativa privada, como é que vai funcionar? Cumpra-se a lei, ponto. Se não cumprir a lei, você tem que fazer um acordo coletivo. Na parte pública, não. Na parte pública, você tem toda uma legislação que você tem que seguir. Então, você tem que alterar um plano de cargos. No nosso caso aqui, nós temos plano de cargos. Então, você tem que ter uma conversa com os vereadores. Você tem que ter um orçamento determinado para que isso realmente ocorra. Então, assim, um trâmite muito mais burocrático, né? Sim. Às vezes, as pessoas não têm muito esse conhecimento e a gente tem que ter, né, essa tranquilidade de poder levar isso para o nosso trabalhador e explicar como é que realmente as coisas andam e tramitam. Claro, a gente gostaria que fosse muito mais célere, mas infelizmente tem coisas que a gente não consegue acelerar. Certo. Fábio, você tocou num ponto agora que eu ia perguntar mais para frente, mas já que você começou, vamos lá. Teve um protesto esses dias, né, ali na Concha Acústica, o Sindiserve estava lá, justamente com relação ao piso da enfermagem, que é um debate nacional, né? Exato. Todo mundo sabendo que esses profissionais estão lutando, já é lei, mas a coisa não acontece. O Olerite não vê o valor, não né? vê. Aqui no campo municipal, né, como que está essa situação? Pois é. Nós tivemos um grande avanço ano passado, né? A emenda constitucional que trouxe, depois de mais de 30 anos de tramitação dentro do Congresso Nacional, avançou e foi sancionado pelo presidente, né? E o que ocorreu? A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde não concordou com essa nova legislação.
justificando o grande impacto financeiro, talvez teria que ocorrer demissões, e entrou com uma ação no No STF. STF. E o STF, por sua vez, não era de se esperar diferente, né? E, infelizmente, o judiciário, na sua mais alta corte, novamente legislou, mas não a favor do trabalhador, né? Legislou contra o trabalhador, né? E isso vai trazer aí, como você colocou, é uma lei vigente, porém, na maioria dos casos, ela não vai ser uma lei que vai ser efetivada no holerite do trabalhador. Por quê? Eu explico isso. Porque a emenda constitucional ela trouxe um piso independente da jornada de trabalho. E o STF criou uma interpretação que aquele piso é para uma jornada de 44 horas. Que é uma outra luta da enfermagem, uma outra luta de tantas classes dos trabalhadores que está ocorrendo, inclusive, salvo engano, na Europa, né, em vários países da Europa, a diminuição da jornada de trabalho. Mas não é uma diminuição para diminuir o custo, né? Não, é uma diminuição para dar mais qualidade para o trabalho, qualidade de vida. Então, hoje, eles estão implantando em vários países lá a jornada, em vez de 5 dias na semana, para 4 dias. E aqui no Brasil, nós estamos indo na contramão. Por quê? Porque quando você estabelece 44 horas semanais, você vai ter que trabalhar, na verdade, 6 dias, né, para você conseguir cumprir essa jornada de trabalho. 5 dias e meio, para ser mais exato. E isso aí, quando o STF colocou essa situação, ele retirou, então, desse direito, desse piso nacional, as pessoas que trabalham 36 horas, 40 horas. E, por exemplo, no caso de Londrina, nós tivemos um avanço muito grande, uma das grandes lutas aqui do sindicato, que é a jornada de 30 horas. Então, a maioria dos servidores hoje trabalham 30 horas e o pessoal da enfermagem se encontra nessa jornada. Então, quer dizer, é uma lei vigente, devido à interpretação do STF, provavelmente esses servidores, esses trabalhadores não terão, na sua totalidade, esse recurso lá no seu holerite. E, infelizmente, né, uma luta de mais de 30 anos se tornou inócua para o trabalhador e para a trabalhadora nossa. É difícil, né? A luta da classe foi grande, a mobilização existiu a nível nacional, aqui em Londrina, junto com os demais sindicatos, o SimSaúde, o pessoal da Asuel, várias pessoas, o coletivo de sindicatos esteve presente lá, nos apoiando, nos ajudando, mas a gente, infelizmente, né, chegamos num patamar de negociação, de debate, que é a Suprema Corte. E essa Suprema Corte, infelizmente, ela não age dentro do que é a sua obrigação, vamos dizer assim, né? Ela age de acordo com alguns interesses, e isso aí, infelizmente, a gente não está só nesse processo, né? Ele está demonstrado em vários processos que a gente tem acompanhado. Muito bem, segundo a sindical de hoje, entrevistando Fábio Molim, ele que é presidente do Sindserv, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Londrina. Fábio, responde para nós, fala a verdade para nós. Qual é a maior, onde está o maior número de profissionais que trabalham na prefeitura? Em qual área? É da saúde? Não. Hoje Educação. Nós temos na educação a maior quantidade de pessoas, né? O último levantamento que foi feito eram aproximadamente 4.500 professores. Então, dos 10 mil servidores ativos hoje da prefeitura, 4.500 estão na educação, algo em torno de 3.500 na saúde, né? E aí nós temos as demais secretarias, Secretaria de Obras, uma secretaria grande também, Secretaria de Assistência Social, a Guarda Municipal. Então, assim, hoje a prefeitura, com esses 10 mil servidores, é importante dizer isso, né? Não são todos concursados, né? Nós temos aí, dos 10 mil, algo em torno de 1.500 servidores que estão hoje por teste seletivo, né? E isso para nós também não é bom, vamos dizer assim, né? É importante que eles estejam lá para prestar um serviço para a comunidade, para dar um suporte, mas a grande luta nossa hoje é a recomposição desses quadros, né? São pessoas que se afastaram, pessoas que tiveram
a exoneração, aposentaram, em média, aí, aposenta em média aí 300, 350 servidores por ano. E ao longo desses últimos 6 anos, vamos colocar assim, nós não tivemos recomposição, né? Esse ano tivemos a entrada de 360 professores, né? E tirando isso daí, nos últimos 6 anos nós não tivemos essa recomposição. E isso nos preocupa bastante. Fábio, você acabou tocando na terceirização, né? Que é outro ponto aqui que a gente quer estar conversando contigo. Porque recentemente o Executivo encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto que propõe a criação do cargo de inspetores de escola, pessoas que vão estar cuidando dos pátios das escolas municipais, né? Eu sei, vocês se manifestaram publicamente na imprensa com relação a isso, contrários a esta proposta, não é isso? Exato. A questão da terceirização, a gente tem acompanhado, e não é só aqui em Londrina, Elza, a nossa central sindical, nós temos conversas com vários outros sindicatos, nós temos uma federação, que é a Federação dos Servidores, né? E o que está ocorrendo, na verdade, é uma narrativa a nível nacional, né, da demonização do serviço público e do servidor por sua consequência. E isso, infelizmente, pegou, né? E eu falo isso para os servidores quando a gente vai conversar, quando a gente vai na base, quando a gente tem uma reunião, e isso ocorre até dentro da casa da gente, né? O próprio familiar da gente, ele acha que nós temos muitos privilégios, que o servidor tem muito vantagem, que nós somos... Alguém da família precisa de um dinheirinho, já lembra de Opa, é o você, né? primeiro, né? Mal sabe ele, né? Que nem o piso de muitas categorias a gente tem essa dificuldade. Sim. E então, essa questão da terceirização, a gente tem acompanhado essa narrativa nacional, né? Uma narrativa que ganhou muita força no último governo, né? E hoje nós temos uma luz aí que a gente talvez consiga mudar um pouco esse cenário. Mas aqui em Londrina nós tivemos, sim, então, recentemente, um projeto de lei encaminhado pelo Executivo que colocou esse cargo de inspetor, né, como transitório em extinção, né, dentro do nosso PCCS, para poder contratar uma empresa, né? A justificativa seria de que seria mais ágil você fazer desse formato e você conseguiria contratar uma empresa para prestar um serviço melhor. O que não é verdade, né? Nós sabemos como é que funciona isso daí, né? As empresas, e isso eu questionei inclusive a secretária e toda a sua assessoria, para você entrar num concurso público, só para você, né, eu acredito que você sabe, mas vou falar para várias pessoas que vão estar assistindo aqui. Mas para você fazer um concurso público, você vai, se inscreve, faz o concurso. Quando você é chamado, você tem uma lista de documentos que você tem que apresentar lá. E dentro de todos esses documentos é a sua vida pregressa. Se você já teve algum problema na justiça, se você está devendo, então você tem que apresentar certidões lá da Justiça Federal, Justiça Estadual, se você deve para a prefeitura, se você não deve. Para que é feito isso? Para você realmente selecionar aquelas pessoas de boa índole, pessoas que tiveram aí, não tem nenhum problema. Já na iniciativa privada, quando você faz uma contratação, simplesmente você pega o currículo da pessoa e você não tem todo esse cuidado, né? Tem empresas que têm, não estamos sendo generalizando aqui. Mas, na maioria das vezes, você acaba contratando pessoas que você pode ser que descubra mais para frente que ela teve um problema ou outro e tal. Mas isso nos preocupa por quê? Porque essas pessoas vão estar dentro das escolas. E quando você fala em segurança escolar, que isso é uma das justificativas do projeto, Sim. você fica um pouco preocupado. Por quê? Porque vão estar lá dentro das escolas pessoas que não passaram por todo esse crivo, né, para você colocar essas pessoas lá. Nós esperamos que ocorra da melhor maneira possível, porém, não devemos entender que esse seja o melhor caminho, né? Porque o melhor caminho é o caminho do concurso público, é o caminho de buscar realmente uma efetividade na prestação do serviço público e nada melhor do que um servidor de carreira. Por quê? Porque ali ele vai ser capacitado, ali ele vai ter, né, condições de estudar, de se desenvolver melhor dentro do seu trabalho. Então isso a gente sempre prezou e nós vamos continuar prezando, independente do governo que esteja ali, né? Essa é uma pauta que o sindicato não abre mão, que é a questão da terceirização. Mas a privatização
Ela está presente não só na educação, né, Fábio, do município de Não, em Londrina, mas em vários vários setores. setores, né? Infelizmente, o Triste teste isso. seletivo, ele é um contrato que eles falam híbrido lá. A pessoa vai, faz o teste, passa também por todo esse crivo, né? E aí nós temos aí avançado na substituição desses profissionais que estão hoje por teste seletivo, mas Uhum, nós temos hoje empresas que prestam serviço da merenda, que sim. prestam serviço da poda, que Limpeza. prestam serviço da limpeza, que prestam serviço do recape asfáltico. Uhum, E isso, sim, claro, a administração não consegue realmente dar conta de muito desse serviço. Aí a gente entende e até aceita, vamos dizer assim, que vem uma empresa que tem aí toda a capacidade de prestar o serviço, né? Acho que o Estado ele tem que estar sim presente quando dentro das suas necessidades, mas a hora que ele vê que aquilo ele não consegue, dentro da saúde, o município não tem como contratar um especialista, dependendo de alguma especialidade, vamos dizer, um neurocirurgião para ser um profissional do município para prestar um assessor só para o serviço público. É difícil. Então você contratualiza. Então você tem essas sim. contratualizações dentro da saúde. Então a gente entende que alguns setores precisam realmente que seja concursado. Segundo a sindical, conversando com o Fábio Molim, presidente do Sindiserv, que é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais, trazendo informações muito importantes aqui para todos nós. Fábio, mas o servidor municipal, ele está presente em todos os lugares, né? Na educação, na saúde, na segurança, e isso aumenta bastante a sua responsabilidade à frente do sindicato, não é isso? Não, é verdade. A população às vezes não entende, né, o tamanho, né, do serviço público, né? Falar só do município, mas o Estado como um todo, né, ele tem uma responsabilidade muito grande, o servidor tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque, como você disse, desde a hora que nasce, vamos falar da maternidade municipal, durante a sua vida ali da educação, né, você aprendendo. Hoje nós temos aí mais de 120 escolas municipais hoje, né? Quando você fica doente, nós temos mais de 60 postos de saúde. Quando você vai abrir a sua empresa, você precisa ir até a Secretaria da Fazenda, utilizar lá da máquina pública. Quando você vai fazer algum evento no município de Londrina, você precisa ter um alvará, uma licença sanitária. Tudo isso é Quando o vai serviço construir público. algo, Quando você vai construir precisa de dentro da Secretaria de autorização, Obras, você tem uma chácara, um sítio, você tem a Secretaria do Meio Ambiente, o produtor rural. Então, assim, tudo. é um universo, como eu falei no começo aqui, são mais de 30 profissões que nós Uhum, temos dentro do serviço público. Então, assim, realmente é um desafio, né? De uhum. você tentar buscar a necessidade de cada servidor e, ao mesmo tempo, levar esse serviço para a comunidade de uma forma boa, de uma forma que realmente que atenda. Então, existe uma cobrança muito grande do servidor, uma cobrança muito grande da administração, e o servidor nada mais é do que aquela mão, né, do prefeito, né, que hoje está, mas quem vai executar é o servidor. Né? Então, realmente, nós temos aqui um desafio muito grande, né, de cada vez melhorar. Eu acho que é esse que é o grande desafio, né? E capacitar os nossos servidores, porque, infelizmente, dentro da administração pública, nós temos essa morosidade, né? De buscar novas tecnologias, de implementar novas dentro do serviço público para melhorar a vida das pessoas. Mas o servidor, ele sempre está ali. Né? Uhum. Ele sempre está disposto, né, a aprender, sempre buscar melhorias. Né? Então nós temos um universo muito grande, muito diverso, né, que a cada dia vem sendo renovado, sendo principalmente por causa das tecnologias novas, e o Uhum, serviço público ele tem ainda essa dificuldade. Né? Então, uhum. assim, os nossos trabalhadores que estão muitas vezes lá, tanto nas escolas, em todos esses lugares, na saúde, perdão, na saúde e tal. Às vezes você vai no serviço particular, você vê um diferencial, né? Mas não é porque o servidor não quer, é muitas vezes porque realmente a administração pública ela não consegue evoluir tão rapidamente, né? Certo. Porque você Uhum. precisa de investimento, você precisa de várias situações.
Fábio, como que está essa questão, né, essa luta de vocês junto à gestão municipal com relação à questão salarial do servidor público? Reposição salarial. Essa é uma pauta, a pauta mais importante, né, do sindicato. Estamos caminhando bem, né? Nos últimos anos a gente teve algumas dificuldades, né? Tivemos algumas dificuldades, tem razão da pandemia, né? A pandemia ela trouxe algumas, e as pessoas também não têm esse conhecimento, né? Durante o ano aí de 2021 e 22, o serviço público ele não pôde ter nenhum aumento no gasto seu de despesa de pessoal. Então, nós tivemos um represamento ali da nossa recomposição, de todas as questões. E tirando isso daí, a gente, logo após, né, o fim de uma lei que proibia, então, a gente de ter essa recomposição, a gente conseguiu avançar. Temos algumas pendências ainda que estamos em negociação com a administração, né? Mas são pequenas. Então, hoje, diferente do que se viveu no passado, a gente tem a recomposição salarial da inflação de forma 100%, né? Não tem nenhuma perda. O nosso plano de cargos também está bem sendo respeitado. O servidor, ele entra com os pedidos, né? Que nós temos alguns tipos de promoções lá, de avanços na carreira. Isso hoje depende do servidor, né? Então ele apresenta os seus títulos, apresenta os seus cursos, as suas capacitações. Está sendo respeitado também. E a grande dificuldade hoje que nós temos hoje é a recomposição do quadro, né? Então a recomposição do quadro hoje, ela tem, nós temos encontrado um pouco de dificuldade. Um problema também ocasionado por essa lei federal que proibiu, né, de você fazer concurso, de você Gastos contratar, públicos. exatamente. E aí agora nós estamos retornando, a lei deixou a vigência o ano passado. E aí nós estamos cobrando a administração para que realmente seja efetivado. Primeiro, substituindo esses servidores que estão hoje por teste seletivo, que são mais de 1.500 servidores que estão trabalhando hoje sem concurso público, então que seja substituído por concurso público. Na educação, teremos aí provavelmente a substituição de uma forma mais tranquila, porque já existe um concurso que foi realizado, e nas demais categorias estamos trabalhando para que isso ocorra o mais rápido possível. Por quê? Porque como é que fala? Nós temos essa situação de quando é o teste seletivo, Elza, e isso que é importante as pessoas entenderem, ele recebe pela prefeitura, né? O servidor recebe. Mas quando ele vai contribuir lá para a sua previdência, ele não contribui para a previdência do servidor, ele contribui para o INSS. E esse é o grande problema, né? Nós tivemos o ano passado um gasto de mais de 100 milhões com estes testes seletivos. E destes 100 milhões, 18 milhões foram para o INSS, que poderiam ter sido revertidos na Caixa de Assistência da Capesmel. Então esse é um grande problema que a gente tem que encarar daqui para frente. Falar em Capesmel, né? A gente tem visto você dando entrevistas, né? Se posicionando, defendendo urgentemente o recadastramento dos servidores da Capesmel. Explica para nós a importância disso, Fábio. Sim, Capesmel é uma questão legal, né? Ela precisa estar fazendo esse recadastramento, as pessoas têm que ir lá, se cadastrar hoje num formato online, né? Nós estamos cobrando lá do nosso superintendente, Unicácio, para que ele monte pelo menos alguns postos lá dentro da Capesmel, que é a primeira vez que nós estamos fazendo nesse formato online, né? O recadastramento ele é importante por quê? Porque, na verdade, com o passar dos anos, as pessoas vão morrendo, as pessoas, né, vão mudando o seu perfil, né? Eu tenho uma pessoa que é meu dependente, daqui uns dias eu não tenho mais, né? O meu filho ficou mais velho, não é mais meu dependente. A minha esposa, eu me separei. E alguns casos até gritantes aí de pessoas, às vezes, que faleceram, né? E ainda não foi retirado da baixa lá. Então, já existiu no passado, hoje é um pouco mais difícil, né? Existe toda uma interligação, né, dos sistemas. Então, a gente tem orientado o servidor a não deixar para a última hora. Importante por quê? Porque isso realmente vai dar uma quantidade exata ali de quantos servidores hoje nós temos, tanto dos ativos, quanto inativos e quantos pensionistas que hoje ainda são dependentes lá da Capesmel. E por que não deixar para a última hora? Porque é no sistema.
E o sistema a gente sabe, né? Vai chegar uma hora lá que ele não vai suportar, ele tem um certo, né, limite lá para receber as informações. E aí o sindicato tem feito um trabalho de orientação dos servidores, da importância realmente desse recadastramento. E pelas informações que nós tivemos lá com a administração, não vai haver um adiamento do prazo. Então o prazo se encerra. Vai até quando? 30 de setembro. 30 de setembro. Então, nós temos tempinho final ainda, né? agora de julho, o mês de agosto, mês de setembro. Mas é que nós somos aí juntando, Brasileiros. e aí A gente juntando deixa os tudo pra última ativos. hora. E quando você junta os ativos e os inativos, você tem mais de 14 mil pessoas. Então, é bastante gente. Bastante E gente. aí é tudo pela internet. Então, nós vamos ter que pedir ajuda para os filhos, pedir ajuda para os netos, o pessoal para ajudar a gente. O sindicato também está à disposição lá. Quem tiver alguma dificuldade, né? Tiver lá dificuldade, às vezes, de digitalizar o seu documento, de entrar no sistema, aquelas pessoas que são associadas nossas lá estão à disposição, a gente vai estar atendendo lá. Segunda Sindical, entrevistando Fábio Molim, presidente do Sindserve. Fábio, estamos começando a caminhar aqui para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as vantagens de você ser filiado ao Sindserve. Bom, essa é a parte boa, né? Essa é a parte boa. Vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Mas é algo importante, né? O trabalho do sindicato ele é um trabalho de luta, um trabalho, né, de manutenção do serviço, manutenção dos direitos do trabalhador, mas ele também é um sindicato, isso em razão até da nossa central sindical, é um sindicalismo social. Né? É um sindicalismo que a gente busca trazer, então, para os nossos trabalhadores, para as nossas trabalhadoras, algum benefício social. Né? Algo que a pessoa possa utilizar com a sua família, algo que ela possa ter um momento ali de lazer e até naqueles momentos que a gente sabe também que todo mundo passa, aqueles momentos de dificuldade, uma morte, né, um falecimento, um problema de saúde. Então o sindicato, nesses últimos anos, a gente tem avançado muito nesses convênios, nessas parcerias, temos diversas parcerias aqui, eu não poderia falar de um e não falar do outro, sim. mas para eu, né, não pecar nesse lado, mas assim, nós temos, desde como a gente brinca, né, lá na prefeitura, desde a hora que nasce até a hora que morre. Até a hora que morre, nós temos lá. Então, temos convênios com a educação, várias escolas, universidades, convênios médicos, nós temos parcerias de viagens, nós temos dentro da estrutura do sindicato a questão jurídica, né? Hoje nós temos 5 escritórios lá de advocacia que prestam serviços, né, para os nossos associados, da parte trabalhista sem nenhum custo. Né? Aí, de repente, a pessoa está com um problema lá no direito do consumidor ou quer fazer um inventário, eles estão à disposição, mas claro, aí com um custo menor, bem menor para quem é associado. E também, nós também trabalhamos também com a questão do lazer. Né? O sindicato tem uma chácara em Alvorada, que está aberta lá para o nosso servidor. A gente só fecha véspera de Natal, véspera de Ano Novo e Ano Novo. Porque ali o nosso na beira servidor, do lago ali, na beira da represa, uma chácara super bacana. Não vou contar agora, mas se tudo der certo, nós vamos estar ali fazendo uma renovação naquela chácara. E se Deus quiser, o ano que vem, no máximo, aí a gente reinaugura lá. Ela está aberta, mas a gente quer melhorar cada vez mais. Parabéns, parabéns. A gente percebe, né, que a diferença entre quando a gente entrevista aqui outro sindicato, que a gente já trouxe vários aqui, a gente percebe a diferença da estrutura, né, do Sindserve. E isso é graças também às gestões que vem vindo aí durante todo esse período. E né? graças também, viu, Elza? Pode falar de novo. Não, pode falar de novo. E graças também, Elza, ao nosso associado, né? As pessoas que realmente acreditam na gente, né? As pessoas que estão ali, muitos desde o início, desde 1989. E é graças a eles realmente que o sindicato consegue ter essa força, né? Passar por tantos momentos difíceis e ter quase 6 mil servidores hoje associados dentro do sindicato. Então a gente tem que realmente agradecer ao nosso servidor, à nossa servidora, que tem nos dado esse voto de confiança, né? Tem acreditado no nosso trabalho, na continuidade do trabalho. Para quê? Para que cada vez mais a gente consiga trazer benefícios e melhorias para a vida do nosso servidor.
Bom, vamos fazer a última pergunta para o Fábio agora. Eu tenho percebido que vocês têm investido bastante em comunicação. E eu tenho que falar nisso porque eu acho muito importante isso, né? Fico muito feliz quando eu vejo um sindicato investindo em comunicação. Eu vejo que você está fazendo comercial em rádio, né? Está utilizando bastante o Instagram. E isso também faz uma diferença, né, Fábio? Porque você tem que arrumar ferramentas para conversar com a sua base, né? Sim. Não dá mais para ficar batendo de porta em porta, né? Sim, não, eu acho que a gente tem que evoluir, né? É muita É gente. muita gente, acho que a evolução tecnológica a gente tem que usar, né? A rádio é um instrumento fantástico, né? A gente tem diversas estratégias, né? Então Sim. você tem que trabalhar na sua base, levar a informação para o nosso trabalhador, para o nosso servidor. Tem um jornal que a Priscila faz, que é Exato, a muito Priscila, a bacana. nossa editora, jornalista, está com a gente lá. Uhum. É uma das grandes jornalistas da questão sindical, Sim, né? eu Tem uma sei. experiência enorme, está com a gente ali, já vai fazer o quê? 10 anos também, Priscila? Tá ficando velha Daqui a já pouco lá ele com a vai falar a sua gente. idade daqui a pouco, tá? E as outras estratégias, como eu comentei aqui, muito mais voltadas realmente para aquela narrativa da gente mudar um pouco Conceito. o conceito e o olhar das pessoas realmente para o trabalhador e para o servidor em especial, né? Porque se a gente não mostrar para as pessoas, né, o que nós estamos fazendo, a importância desse Trans. trabalhador, porque o sindicato, na verdade, como vários outros órgãos que nós temos aqui dentro do município, vamos falar do Ministério Público, vamos falar do Estado, do Tribunal de Contas, vamos falar do Judiciário, da Câmara de Vereadores, são Sim. órgãos que auxiliam, na verdade, a sociedade a fiscalizar, né? Porque um dos privilégios, vamos dizer assim, do servidor que foi muito atacado durante muito tempo é o privilégio de não poder ser demitido. E as pessoas não sabem o que é você ter estabilidade. Por que o servidor tem estabilidade? É para fazer a coisa errada? Não, né? Porque quem faz a coisa errada é demitido. Se você Sim. pegar no último ano aí, só no município de Londrina, mais de 20 servidores foram demitidos. Demitidos, porque foi feito um processo, foi realmente levantado que ocorreu lá um problema e foram demitidos. Então a estabilidade não é para fazer a coisa errada. Quem faz a coisa errada vai ser demitido. Paga o preço. O que é a estabilidade? É justamente para você fiscalizar. Você tem a obrigação, o servidor tem a obrigação, senão ele prevarica. E Uhum. você tem a obrigação de denunciar qualquer coisa que está sendo feita errada. Então nós tivemos vários exemplos ao longo desses anos de ações que não estavam ocorrendo dentro da lei, que foram denunciadas por servidores, e o município, o Estado não teve o prejuízo que poderia ter. É para isso que serve a estabilidade. É para o servidor poder falar para o seu superior que aquilo que ele está fazendo, que ele está propondo está errado. Né? Então, essa parte que a gente busca levar para a sociedade, Informação. essa informação, é justamente para que as pessoas entendam que isso, que muitos dizem que é privilégio, dando só esse exemplo, na verdade é um mecanismo de proteção do Estado quando ele foi criado. Né? Porque senão o gestor entra com uma intenção de realmente fazer uma coisa errada. Sim. E se quem está ali não tem essa estabilidade, ele vai demitir e vai colocar alguém por livre nomeação para que aceite aquela coisa errada. E isso que é o que nós temos que combater. Né? O serviço público é para todos e tem que ser feito da melhor maneira, né? Tem que ser feito dentro da legalidade. Quais são os canais de denúncia que hoje temos no município? Hoje nós temos o próprio Ministério Público, né, que tem nos auxiliado e tem dado esse suporte. O Tribunal de Contas também é um excelente canal que nós temos lá. A Câmara de Vereadores, então, né, muito bem também. A gente tem pessoas, vereadores sérios que estão, né, comprometidos realmente com o serviço público, que entendem a importância desse serviço público, um serviço público de qualidade, transparente. Né? Eu não falei no início aqui, mas vou falar. Fui presidente do Conselho de Transparência, um conselho importantíssimo dentro aqui do município, onde a gente realmente trabalha com essa, tanto a questão fiscal, quanto a questão de orçamento, quanto a questão da execução. E
Então, nós temos vários mecanismos que a gente pode Tem utilizar. ouvidoria também, A né? ouvidoria é um canal importante, né? Hoje o Alexandre, que está à frente da ouvidoria, que participa com bastante efetividade, inclusive, desse Conselho de Transparência. Então, assim, eu acho que nós temos que somar forças. E eu acho que a comunidade ela precisa ter acesso a isso daí. Né? Hoje nós temos diversos mecanismos, né? O Instagram, o Facebook, outras redes sociais, mas eu acho que a rádio ainda é um canal importante. A TV ainda não conseguimos chegar lá, porque ainda é um recurso muito elevado aí para o nosso sindicato. Mas eu acho que cada vez mais eu acho que o trabalhador precisa entender, né, a importância de você estar dentro do sindicato. E é isso que eu tenho levado para as pessoas. Valorize o seu sindicato, né? Valorize quem senta ali para negociar com você. Se você não concorda com ele, beleza, eu acho que é um direito todo mundo não concordar. Mas você tem que estar participando. É importante as pessoas participarem, porque se não participar, você vai enfraquecer toda a sua categoria. E ainda, além disso daí, você precisa também participar da questão política da sua cidade. Né, Elsa? Eu acho que o trabalhador precisa voltar a entender que ele é trabalhador. O trabalhador perdeu um pouco essa ideia, né, de pertencimento. Né? Para que eu pertenço? Né? Eu sou trabalhador. Eu até ouvi esses dias uma pessoa falando, o CEO de uma empresa tal lá. Ele é trabalhador. Ele é empregado daquela. Ele pode ganhar 500, 600, 1 milhão por mês, mas ele é trabalhador. E as pessoas perderam um pouco isso daí ao longo desses anos. Né? Então a gente precisa tentar resgatar. Isso daí é um trabalho que o sindicato está à disposição para fazer. Fábio Molim, que bom tê-lo aqui. Nós já estamos chegando no final do nosso programa, mas eu vou deixar você fazer as considerações finais, né, para nós, e aí a gente encerra. Bom, Muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. A gente está à disposição lá no sindicato. Essa parceria eu acho que só tende a melhorar, Elza. O Portal Verdade veio realmente para ficar, né? O portal que abre aqui as portas realmente para o trabalhador, traz a verdade como ela tem que ser, um jornalismo verdadeiro, né? Um jornalismo transparente e o coletivo nosso de sindicatos, eu acho que também tem um papel importante, né, nessa construção. Né? Eu acho que foi uma ideia que você participou desde o começo e é muito bacana ver os nossos companheiros aqui, os nossos colegas, tanto que dedicaram tanto da sua vida, né, a essa luta pelo trabalhador, e a gente tem que vir e dar a nossa contribuição e tentar trazer cada vez mais o trabalhador para dentro do sindicato, para dentro dos movimentos, que busque também o seu direito, né? O trabalhador tem que se unir, gente. E a união é dentro do sindicato, é dentro do movimento social. Por isso, o meu agradecimento a você pela sua luta e a toda a sua equipe aqui. Muito obrigada, Fábio Molim. Agradecer também a Priscila, assessora de imprensa, que esteve aqui com a gente hoje. Você é sempre bem-vindo aqui. Já Obrigado. fica o convite para você voltar, porque assunto aqui não falta, né? Com relação ao Sindicerve, as portas estão sempre abertas para você. Bom, pessoal, nós terminamos aqui a nossa entrevista. A semana que vem a gente volta com um novo entrevistado no Segunda Sindical. Você não pode perder. Até lá!